Medicina legal para concursos públicos e para quem precisa de medicina legal na área profissional. Traumatologia forense. Vamos estudar hoje as lesões fechadas e um destaque para as síndromes de maus tratos em crianças. Lesões fechadas sem extravasamento de sangue. Repare, não há saída de sangue dos vasos. Rubefação, edema, bossa serosa. Não há extravasamento de sangue. Agora, com extravasamento de sangue, quais são as principais lesões? A equimose, os diversos tipos de equimose que nós já falamos, as petecas, a sugilação, a víbice, as estrias, a sufusão, também a sufusão que recebe o nome de equimoma. Agora vamos ter as bossas sanguíneas, vamos ter o hematoma, a entorse e a luxação e a fratura fechada. Essas são as lesões fechadas, diferente das lesões abertas que veremos em aulas posteriores, ok? Então vamos lá, vamos começar. Rubefação é uma lesão em que não ocorre extravasamento de sangue. É um distúrbio vasomotor. Só acontece rubefação em indivíduos vivos. Na lei penal, caracteriza vias de fato, não chega a ser lesão corporal. E aí, todas as demais lesões com extravasamento de sangue, elas podem aparecer em indivíduos vivos e em indivíduos mortos. Não esqueça que, para o professor Genival Veloso de França, não se pode produzir equimoses em cadáveres. Só se pode produzir falsas equimoses. Quando falar que houve uma equimose, a lesão tem que ser produzida num vivo. Isso para o professor Genival Veloso de França. Agora vamos ver essa imagem aqui. Olha lá. O que você está vendo é uma vermelhidão na pele, que na hora que você faz uma pressão ali ao nível daquelas setas, fica claro. Porque o que você tem ali é uma vasodilatação. Os vasos dilatam, mas não há extravasamento de sangue. É isso que se chama rubefação. É uma lesão temporária, é fugaz, ela desaparece em pouco tempo e não deixa vestígio. Rubefação. Está entendido? Claro? Pois bem. Vamos ver a seguir agora. O que é que vem? Equimose. Equimose, já cansamos de falar isso nas aulas anteriores, né? Há extravasamento de sangue, há infiltração hemorrágica dos tecidos, a tonalidade arroxeada da pele local, ela pode aparecer distante do local onde houve o traumatismo, ela pode aparecer no dia seguinte, ela pode evoluir e normalmente evolui com alteração cromática. Não esqueça que na conjuntiva ocular ela começa vermelha, evolui vermelha e desaparece vermelha, ela não muda de cor. Aqui não aparece o espectro equimótico de Legrand-Soli, que é aquela variação cromática das equimoses, que vai do vermelho até o amarelo, né? Vermelho, arroxeado, azulado, esverdeado, amarelo, e depois desaparece, mas isso não acontece na conjuntiva ocular. E essas lesões podem ser intravida, perimortem. Perimortem quer dizer no momento da morte. Agora, pós-mortem, para todo mundo pode, menos para o professor Genival Veloso de França. Agora, cai muito em prova isso que você vai ver agora nessa imagem. Olha lá. Reparou? Você está vendo na conjuntiva ocular, na mucosa, pequeninos pontos hemorrágicos, as chamadas petequias de Tardieu. Petequias de Tardieu, que naquele tempo era considerada como sinal de asfixia por sufocação direta. Hoje nós sabemos que pode ter petequias em uma porção de modalidades de lesões, independentemente de ser asfixia. Mas o perito legista, diante de um cadáver que tenha petequias, ele tem a obrigação de pesquisar
se houve ou se não houve asfixia mecânica, principalmente do tipo sufocação, ok? Mas não quer mais dizer, mas hoje não significa mais que a presença de petecas é patognomônica de asfixia mecânica, ok? Tranquilo? Muito bem. Agora, esse sinalzinho aqui também, você já viu, ó, é a chamada sufusão hemorrágica na conjuntiva ocular. Começa vermelha, evolui vermelha, desaparece vermelha. Não tem o espectro equimótico de Legrand-Sole. E aqui você está vendo um grande equimoma. Cuidado, é uma sufusão hemorrágica. Uma equimose extensa. Equimose extensa é uma sufusão, que resolveram também chamar de equimoma, ok? Cuidado, não é um hematoma, é um equimoma. Depois você vai ver o que é um hematoma. Pronto? Vamos complicar um bocadinho agora. Olha lá. Agora eu tenho uma bossa sanguínea. A bossa nada mais é do que uma coleção de sangue que aparece na superfície da pele. A bossa sanguínea, ela é avermelhada, ela é arroxeada, ela é violácea porque ela contém sangue e faz uma tumefação, faz uma saliência na pele, que o povo chama vulgarmente de galo. Então, o galo é uma bossa que, quando contém sangue, é uma bossa sanguínea. E quando não contém sangue, contém apenas plasma, contém apenas o soro sanguíneo, aí se chama bossa serosa. E tem aquela bossa que tem um pouco de sangue e tem um pouco de soro. É a chamada bossa serossanguinolenta. Geralmente uma pancada, um soco, uma bolada, uma queda, não chega a cortar a pele, mas faz aquele galo. Aquele galo é a bossa, que pode ser uma bossa apenas serosa, pode ser uma bossa sanguínea e pode ser uma bossa serossanguinolenta. E o pessoal costuma chamar essa bossa de hematoma. Isso não é um hematoma, porque normalmente os hematomas, eles não aparecem na superfície da pele. Os hematomas aparecem embaixo da pele e não são visíveis. Normalmente você vê o hematoma na hora que você faz a autópsia ou na hora que você faz a cirurgia. Agora, muita gente chama a bossa sanguínea de hematoma. E aí, isso, uma questão de prova, vai criar um embaraço muito grande, ok? Então, você está vendo aí, ó, os hematomas normalmente são mais profundos. Normalmente não aparecem na superfície corporal, embora alguns autores chamem as bossas sanguíneas de hematomas, ok? Pronto, vamos seguir agora para a gente poder entender o que está acontecendo. Olha lá. Nosso amigo veio correndo, pegou um agente corto-contundente, que é uma machadinha, mas em vez de bater com a lâmina, bateu com a parte que não tem lâmina da machadinha. A machadinha, que é corto-contundente, agiu como um instrumento contundente e fez uma bossa. Essa tumefação. E repara que embaixo da bossa contém sangue. Essa é uma bossa sanguínea, feito por um agente contundente, embora esse agente contundente tenha sido uma machadinha. Só que, em vez dela agir com a parte cortante, com a parte corto-contundente, ela agiu com a parte apenas contundente. Percebeu isso? Tá claro? Agora, veja o que vai acontecer. Esse nosso amigo aqui levou um chute na testa. E aquele chute que ele levou na testa formou aquele ovo, aquele galo, que você agora já sabe que se chama uma bossa, e ali embaixo, se tiver sangue, é uma bossa sanguínea. Se tiver apenas soro, é uma bossa serosa. E se tiver sangue e soro, como essa aí tem, é uma bossa serossanguinolenta. Percebeu? Tranquilo? Muito bem. Nós vamos falar agora na síndrome da criança sacudida. Lei 8.069 de 90. O que é a síndrome da criança sacudida? Reparou, pegou a criança, sacudiu. Na hora que sacode a criança, ocorre aquilo que acontece quando você sacode um ovo. Se sacudiu um ovo de galinha,
que acontece? A casca não quebra, mas lá dentro, a gema, ela bate nas laterais da casca e acaba sofrendo lesões, acaba se desmanchando. Quando você bate com a cabeça, quando você sacode a cabeça da criança, lá dentro da caixa craniana, o encéfalo, ele é sacudido. E ele bate na parte da frente, ele bate na parte de trás. E essas sacudidelas na cabeça da criança podem causar as chamadas lesões de contragolpe. Podem. E essa imagem que você está vendo aí, a criança sacudida, olha as diversas lesões de contragolpe. Só que isso não aparece no exame externo. Aí, de repente, você vai lá no oftalmologista, o oftalmologista coloca o oftalmoscópio e vai observar que lá na retina tem uma extensão de hemorragias. Hemorragias na retina. Ora, hemorragia na retina com criança que foi sacudida, a gente entende que essas hemorragias na retina foram causadas pelas sacudidelas que a criança sofreu. Isso fazendo-se um exame mais caprichado. Percebeu? Então, cuidado. Na síndrome da criança sacudida, procurar as hemorragias na retina. E, evidentemente, fazer um bom exame do tecido nervoso cerebral. Ok? Agora, tem muitas vezes a criança não é apenas sacudida, a criança é maltratada. Quando a criança é maltratada, quando a criança é espancada, aí aparecem diversas síndromes. Síndrome de Kemp, síndrome de Silverman, síndrome de Caffey. Quando esses nomes aparecem, você não tem a dúvida que se trata de criança que sofreu maus tratos. E esses médicos, pediatras, alguns ortopedistas, outros radiologistas, eles notaram que essas crianças apresentavam lesões com idades diferentes, fraturas ósseas com idades diferentes, mostrando que essas crianças estavam sofrendo lesões sistematicamente, seja por ter equimoses com tonalidades diferentes, seja por ter escoriações com crostas diferentes, seja por ter fraturas com calos ósseos diferentes. E aí criou-se a síndrome da criança maltratada, a síndrome da criança sacudida, síndrome de Silverman, síndrome de Caffey, síndrome de Kemp. E aí você vê a imagem mais ou menos essa, muito comum, quando a criança apanha, e você vê isso naturalmente no corpo, as chamadas víbices, que nós vimos na aula anterior, e aí você vê que às vezes a agressão é tão grave que mata, a criança morre. E na criança você encontra equimoses, escoriações, feridas, lesões, dependendo do maltrato que essa criança sofreu. Você repara a quantidade de lesões que a criança apresenta, a quantidade de equimose. Ah, professor, o corpo dela estava cheio de hematomas. Não, não tinha hematoma, porque hematoma é lá dentro. O que você está vendo aqui fora são equimoses. Se formar uma saliência, são boças. E aí você observa no globo ocular, olha lá a extensa equimose, a chamada sufusão na conjuntiva ocular. Agora, quando você vai para o exame interno, lá dentro do cadáver, você encontra, lá no fígado, os hematomas. Olha lá, hematomas hepáticos. São coleções de sangue dentro do fígado, hematomas hepáticos. Se fosse na superfície, seriam boças sanguíneas. Mas sendo no interior do corpo, hematomas. Entendeu a diferença de hematoma para a equimose? Outra coisa importante, o hematoma é uma coleção de sangue. Para se formar um hematoma, o indivíduo tem que estar vivo para formar o chamado hematoma, seja intrahepático, intrapulmonar, intrarrenal, não importa onde ele é. Ele só não deve aparecer na superfície da pele. E aí, quando às vezes a pancada é muito grande, acontece o chamado hematoma extradural. E aí você está vendo um hematoma mortal, hematoma extradural, que não é percebido do lado de fora e às vezes só se percebe durante a necrópsia. Então você vai trabalhar com esse material e observar como acontece tanto no adulto quanto na criança. E na criança, síndrome da criança maltratada, ok?
Até a próxima.